Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal FK House Marcenaria, e no projeto de hoje eu vou ensinar vocês a executar essa mão francesa, que você pode vender em floriculturas, pode ser usado na sua própria casa, né? Você pode presentear os amigos. Então, bora pro vídeo. Bom, primeiramente o que nós precisamos fazer é estabelecer qual o tamanho que a gente vai fazer as mãos francesas. Na verdade, a gente pode fazer de vários tamanhos, mas o ideal é estabelecer para qual tipo de planta vai ser usado. Você pode fazer de 2, 3 tamanhos diferentes, né, e oferecer para o seu cliente depois. No meu caso, eu vou fazer para uma samambaia. Eu tenho a samambaia aqui. Um conselho que eu dou é: toda vez que você for fazer algum projeto para floricultura, que seja para uso em vasos de flores e tal, o ideal é que você tenha essa planta em casa. A vantagem de se ter uma planta em casa é que você pode fazer a medida com o objeto real, não precisa ficar adivinhando as medidas, né? Então, como eu vou fazer para essa samambaia, vou fazer um padrão para aqui, para essa, mas pode ser depois, eu posso fazer menores para usar com uma orquídea, com alguma outra planta com um vaso menorzinho, né? Esse vaso, por exemplo, ele tem de diâmetro, tem 23 centímetros, né? Para um vaso de 23 centímetros, e a gente sabe que a samambaia ela precisa de um pouco mais de espaço, né? Para poder se espalhar, não pode ficar tocando na parede. Então eu vou usar aqui, por exemplo, 30 centímetros. 30 centímetros vai dar aqui assim, né? É uma distância boa da parede, a planta fica bem suspensa, né? Não fica tocando na parede para não estragar as folhas, e seria o ideal para esse modelo de planta, para esse modelo de vaso. Certo, então para confeccionar a nossa mão francesa, vamos usar um pedaço de madeira de pinos. Ela tem 2 centímetros de espessura, né, e 5 centímetros de largura, né? Largura dela 5 centímetros, 4,8, 5 centímetros. E para fazer o suporte da mão francesa, para fazer um entalhe meio trabalhadinho, a gente vai usar um pedaço, um retalho de madeira, né? Isso é uma tábua que tinha 24,5 por 22 centímetros, né? Retalho, isso é uma sobra de madeira. Esse aqui também poderia ser usado sobras de madeira, né? Um pedacinho curto vai ser usado. Então a gente vai tirar a medida e fazer o corte das peças para poder fazer a montagem. Então, como a gente estabeleceu ali 30 centímetros, né? Essa vai ser a parte que vai suportar o vasinho em si. Fazendo o corte desses 30 centímetros, daí vamos estabelecer uma outra peça, talvez uns 35. O ideal é fazer o corte e depois fazer um teste para ver qual é que é o tamanho ideal para fazer a parte que vai ficar presa na parede. Então eu vou fazer esse corte aqui e já já eu volto para a gente tirar a medida do restante. Certo, já temos a peça de 30 centímetros e a gente vai se atentar a um detalhe. Essa peça ela vai ser fixa aqui na frente, então a peça que vai presa na parede é essa aqui de trás, né, essa de baixo aqui. O ideal é que a fixação na parede seja feita com um pedaço que a gente vai deixar sobrando para cima, para melhor fixação, porque como o peso vai aqui, ele vai fazer força assim para baixo, né? O ideal é que quanto mais acima seja feita a fixação, melhor, né, para garantir a segurança da peça daí, tá? Assim a gente faz a medida, vou usar essa aqui como gabarito, certo? Aqui tem 24 centímetros e meio, e vamos deixar uma folguinha embaixo também para poder colocar um parafuso. Aqui vai dar 35 centímetros, beleza, um tamanho bom para fazer essa peça de baixo. Então vai dar uma peça de 30 e uma peça de 35 centímetros. Vamos fazer o corte dela para depois fazer o beneficiamento. Melhor passar na tupia para ficar um acabamento melhor, né? Tudo que tu caprichar um pouco mais na tua peça é um acréscimo de valor no material que tu está produzindo. Ok, já dá para ter mais ou menos uma noção, né? A peça vai ficar assim.
30 por 35. Isso seria basicamente a estrutura da mão francesa, mas isso aqui não suporta nada, né? A gente precisa de um reforço a mais para poder suportar o peso da planta. E é isso que a gente vai fazer agora. Aqui vem um segredinho, né? Você pode usar uma peça, não precisa ser ela quadrada, totalmente quadrada. Você pode fazer ela com retangular, conforme essa aqui, né? Então ela tem 24,5 por 22, né? Pode ser usada essa peça, né? Retalhozinho. O que vamos fazer? Primeira coisa, como isso vai ser feito um corte em 45 graus ou o que quer que seja, a gente vai cortar no meio para aproveitar, faz duas peças gêmeas, né? Peças espelhadas. Só faz a marcação aqui. Essa é a marcação básica daí. A gente vai fazer esse corte, já temos duas peças, já dá para fazer duas mãos francesas com o mesmo material. Duas peças gêmeas, né? Nem tanto, assim. Ok. Beleza. Agora aqui a gente faz... Aqui vem o segredinho, porque se você não tem um gabarito, se você não tem de repente um molde, né? Existe na internet disponível em vários sites, até no Google Imagens e tudo mais. Você pode tirar algumas ideias de modelos para fazer isso aqui. Mas eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer sem precisar depender de um gabarito, de um modelo. O que a gente faz? A gente faz a medida desse corte, né, da hipotenusa. Aqui deu 32,5. 32,5 dá 15, 16. Vamos botar 16,2. Esse é o meio. Então, para 16 dá 8 alguma coisa, se ser bem exato também. E aqui 16 dá 24, beleza. Ó, certo? Uma vez no meio de novo. Então, vão ser três medidas aqui no meio, a contar das pontas, tá? E aqui vem um segredinho, você vai usar uma tampa de algum pote, pode ser de geleia, pode ser do que tiver que possa fazer um corte circular aqui. Eu vou pegar uma tampinha ali do que eu acho que vai dar mais certo. Eu acho que eu tenho um potinho ali que era de margarina. E vamos ver o que vai dar. Só um minutinho. Beleza, agora você já fez a medida aqui, tirou as medidas do meio, né? Agora eu peguei um pote ali, chimia colonial. A gente conhece por geleia também, né? Porque no sul é chimia. É um termo alemão, né? Como é que a gente faz? A gente usa esse alinhamento aqui para fazer a primeira marcação. Então a gente marca aqui o meio, ó, faz o semicírculo até chegar na outra medida. Aqui mesma coisa. Semicírculo até chegar na outra medida, beleza. Agora, você vai usar como? Você tem que medir aqui, para que fique bem na beiradinha, aproveitar todo o material. Coincidir com essa linha aqui, e aqui você tira esse resto daí. Ó, feita a medição, bem na beiradinha, bem saliente lá de fora, para aproveitar o máximo de material. Feito o semicírculo, beleza, deu isso aqui. Do outro lado, mesma coisa, aqui bem na beiradinha, prendeu bem, alinhou com essa aqui, fez a marcação. Opa, risco não pegou. Meu lápis também tá me deixando na mão. Sem ponto, missinho. Fui. Certinho. Beleza? Feito o alinhamento, feito toda a marcação. Agora é só cortar.
Isso aqui é a peça quase finalizada, certo? Aí, como é que vai ser feita a montagem? Depois, assim, aí pode ser assim, como pode ser assim, né? Parte mais longa para baixo, parte mais curta aqui, tanto faz, não faz diferença. Vamos ver aqui, tá certinho. Ok, temos ali os 90 graus, né, na tábua que nós tínhamos ali. Dá bem 90 graus, mas é isso ali. Beleza, agora a gente tem que fazer um acabamento aqui. Pode ser feito um corte aqui, né? Quiser fazer imitar esse desenho, imitar aqui dentro, até eu fiz, como eu fiz duplo, né? A gente pode usar esse aqui como... Vamos ver se vai dar certinho o tamanho. Ficou um pouquinho diferente os tamanhos, não ficou bem gêmeo, mas já dá para usar bem tranquilo. Aí se quiser dá para fazer esse desenho aqui, imitando aquele desenho lá, faz o corte. Se quiser fazer outro desenho, tem gente que faz um círculo, né? Corta na serra copo. O ideal é não tirar muito material para poder manter a resistência da madeira. A gente sabe que o pinus não é a madeira mais forte que existe, né? Então, muito cuidado com isso para daqui a pouco não deixar a peça muito fraca e acabar dando problema mais tarde, né? Feitos os acabamentos, agora chegou a hora da nossa montagem, né? Então a gente vai pegar a peça de 35 centímetros, que é a que vai ficar na parede. Vamos juntar com a peça de 30 centímetros, que é a que vai suportar o peso da planta, né? Do vasinho. E faz a emenda. Neste caso aqui, essa emenda aqui é importante a gente usar um parafuso mais reforçado, como ela vai suportar todo o peso, né? O ideal para não ter problema, eu vou usar esse aqui, que é um parafuso... cadê você? Aqui, 4,5 por 50. Vou botar 2 aqui, só para garantir. Pode usar cola também, o ideal. Nesse caso, como vai ser bem aparafusado, não vai ter necessidade de usar cola. Tem um parafuro aqui. Então, só para ficar padrão, só para não dizer que a gente não mediu, a gente vai fazer a marcação aqui 5 centímetros abaixo do topo. Daqui para baixo 5 centímetros, então é aqui que a gente vai fazer a fixação da outra peça.
caso, para fixar essa outra peça, a gente vai ter que fazer o alinhamento no meio, né? Lógico, né? Aqui. O ideal, então eu vou fazer isso daqui a pouco, vou passar na tupia para arredondar esses cantos também, para ficar uma peça um pouco mais caprichadinha. Aqui eu já errei porque deveria ter feito hoje eu vou desmontar, eu vou passar na tupia também essas pontas, né? O ideal passar antes para não ter problema. Vou fazer uma marcação aqui, essa é a parte de trás, essa é a parte de trás. Eu vou desmontar aqui e vou fazer o arremate aqui com a tupia. Certo, aqui fizemos o acabamento então, né? Arredondando todos os cantinhos, tudo certinho. Claro, esse lado não precisa arredondar, porque é esse que vai ficar contra a parede, né? Fica preso aqui, né? E aqui vai segurar a planta. Agora vamos fazer a fixação dessa peça aqui para finalizar o nosso projetinho. Então a gente estabelece bem o meio, vamos verificando aqui, a tábua era um pouquinho encanoada, então, mas não tem problema, dá para aproveitar 100% do material. A gente só tem que fazer a marcação, aproximadamente onde a gente quer fazer a fixação com o parafuso, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Esse caso aqui, o parafuso não precisa ser muito forte, inclusive pode ser usado até um pino, se você tem um pinador, um preguinho 15 por 21, 15 por 18, só para atravessar isso aqui, porque isso aqui não vai mandar muita força no sentido de arrancar, ele só vai sustentar para que essa peça não baixe. Eu vou usar aqui um parafusinho, esse é 3,5 por 40, né? E fazer a fixação aqui. Primeiro fazer o pré-furo. Assim de sacrifício. Essa mesma. Certinho, finalizamos a nossa peça, né? Ela vai ficar assim. Aqui a gente vai prender um ganchinho, vamos ver se eu tenho algum ali. Aqui a gente vai fazer a furação para colocar o parafuso, né? Que vai na parede. Ali também precisa de uma fixação bem forte. Esse aqui é o ideal que você coloque um parafuso, até esse aqui, de repente esse aqui até é curto demais. O ideal é que fosse um parafuso de 60 milímetros. Né? Dependendo da planta que você vai colocar, vai mandar muito peso. E é só esse parafuso aqui que vai manter a fixação. Você pode colocar duplo, pode colocar mais embaixo e tal, mas ainda assim o principal mesmo é esse que vai ficar aqui em cima. O de baixo é só para não sair do esquadro, né? Então pode ser um parafuso mais fraquinho, mais curto. Mas esse aqui é o ideal, que você use um parafuso bem reforçado, certo? Fazer a furação aqui, já vamos deixar tudo prontinho, depois só fazer a instalação. Vamos lá, pecinha de sacrifício.
central do ganchinho vai ser mais ou menos uns 4 centímetros da ponta, né, da extremidade aqui. O ideal é que ele não atravesse, né, pro outro lado, para ficar um acabamento melhorzinho. O ideal é deixar ele, ó, no toque aqui eu já percebi que ele vai atravessar, então já empurrou a fibra da madeira, é o momento de parar de torcer. Tanto faz, se quiser deixar ele assim, né, vamos fazer o teste. Cá. Aí, ó, esse é o aspecto final da nossa mão francesa. Agora é só fixar na parede e partir para o abraço. Beleza, pessoal, esse então é um projeto bem simplesinho, fácil de fazer. Deixei para vocês todas as medidas, todas as dicas de como realizar isso em casa, usando só as ferramentas simples. Né? Se você não tem, se você só tem uma serra tico-tico e uma lixadeira, já está bem servido, não precisa mais que isso. Não precisa serra circular, só comprar madeira já na espessura e na largura certa. Aproveitamento de material, isso aqui pode se tornar uma renda extra, pode se tornar sua renda principal também. E se você gostou desse projeto, peça a sua inscrição no nosso canal, né? Vai se inscrevendo, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Estava meio parado agora nos últimos dias, mas querendo voltar agora com projetos mais rápidos, mais curtos, né? Vídeos mais curtinhos, para que todo mundo possa executar sem muita complexidade, né? Também vou apresentar alguns projetos maiores, né? Tem alguns móveis para produzir. Tudo que eu for produzindo eu vou apresentar para vocês, passando certinho a forma de montagem, o projeto, como fazer as medidas e tudo mais. Então, sempre vai ter novidade por aí, com certeza vou ajudar a vocês, vou ajudar muita gente a poder realizar os sonhos de produzir móveis e artigos de decoração com as próprias mãos, né? Isso é alguma coisa muito gratificante. Eu particularmente acho demais isso aí, é um hobby, se está se tornando uma profissão, né? E com certeza vai ser de bom proveito para todo mundo, certo? Eu aprendo muito com vocês também, então deixe nos comentários ali qual o projeto que vocês gostariam de ver, se quiser mandar uma foto para eu executar, para eu poder fazer o projeto de acordo com a preferência de vocês, ok? Então tá, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.